vai ter agora um painel que vai falar de inteligência artificial e vai tratar um pouquinho dessa questão. E para moderar esse painel, gostaria de chamar o Claudenir Andrade, que é um executivo aí muito experiente nesse mercado de tecnologia. Palmas aqui para o Claudenir, gente. Ele hoje é vice-presidente de inovação da FRAC. Gostaria de chamar também a Tatiana Orofino, da AWS, que também não dispensa apresentações, né? Obrigada, Tati. O Daniel Grossi, da Liga Ventures, que vai trazer um pouquinho desse lado aí, né, das startups, com a sua experiência, e a Cássia Nagai, da Visa, falando um pouquinho da questão de segurança também em todas as transações. Então, obrigada, pessoal, por estarem aqui com a gente, é um prazer recebê-los, tenho certeza que a nossa audiência vai usufruir bastante aí dessa discussão. Regina, está aberto o microfone? Tá? Agora tá? Alô, esse aqui tá. Regina, depois do nosso painel é o coffee break? Então, o que separa vocês do coffee somos nós, moçada. Segura um pouquinho aí, que a gente vai ter um painel bacana aqui para falar um pouquinho de IA. Nós temos aqui 39 minutos, vamos trocar uma ideia aqui. O objetivo aqui, amigos, é um painel bem informal, ok? Para passar um pouco da experiência de cada profissional sobre a questão da IA generativa, da hiperpersonalização. Temos aqui 3 profissionais de diferentes segmentos, diferentes mercados, então é legal ter esse ponto de vista multidisciplinar, né? De como que isso pode ser aplicado, não só aplicado, mas os riscos também, sabe? Então, acho que estou muito animado para fazer esse painel com todos aqui. Antes disso, 30 segundinhos para a gente se apresentar, nome, o que a gente fez, se é campeão de bola de gude no 2º grau, como é que foi a vida, conta para a gente aí. Ixi, campeão de bola de gude, complicou, mano. Boa tarde, prazer enorme estar aqui, obrigada, Regina, pelo convite. Sou a Tati Orofino, da AWS, eu lidero o setor, a parte de desenvolvimento de negócios para setor financeiro aqui na América Latina, então nosso time está muito focado em setor financeiro de uma maneira geral, entender a demanda local, de como a AWS pode apoiar os nossos clientes e os nossos clientes adotarem a nuvem para ganhar mais agilidade, escalabilidade e flexibilidade. Obrigada. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Kátia Nagai, trabalho na Visa, sou responsável pelo time de consultoria que atende principalmente bancos públicos e cooperativas, né? Tem um passado aqui de atuação muito focado em dados, focado com estatística, modelagem, analítica e CRM, e mais recentemente, nos últimos 6 anos, eu venho atuando aí mais fortemente, muito parecido com a Tati aqui, mas em desenvolvimento de negócios e apoiando aí os nossos clientes, emissores e adquirentes aí a resolver todos os problemas, né? Então, desde implementações aí, passando por softwares, por aplicações, até também nas ações de ciclo de vida e risco e segurança, tá? É um prazer estar aqui. Boa tarde, pessoal. Primeiro, muito obrigado aqui, Regina, Claudenir, pelo convite. Eu sou Daniel Grossi, eu sou cofundador da Liga Ventures. A Liga é uma empresa especializada em apoiar grandes empresas a planejarem e executarem as suas estratégias de inovação, principalmente inovação com startups. Liderei por muito tempo o nosso time de prospecção e seleção de startups. Hoje eu tenho duas frentes que eu cuido lá. Uma delas é uma frente ligada a M&A e Corporate Venture, apoiando tanto grandes empresas que querem investir ou comprar startups, quanto startups que querem captar investimento ou passar por um processo de aquisição ou fusão. E uma parte de inteligência de dados. A gente acumulou bastante dado, bastante informação sobre o mercado, rodando mais de 600 projetos, com mais de 150 grandes empresas de diferentes mercados, várias delas do mercado financeiro, inclusive, e a gente tira bastante inteligência daí para identificar tendências e movimentações. Acho que a gente vai poder falar um pouco sobre isso, dividir um pouco sobre isso com vocês hoje. Sensacional. Moçada, vocês perceberam que vocês podem sair daqui hoje criando uma startup que usa a Amazon, pagando com Visa e Daniel vende a empresa para vocês? Perceberam isso aí? Então, assim, tem 3 grandes profissionais aqui que vai conseguir ajudar a gente a entender um pouco desse tema. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Claudenir, eu sou vice-presidente da FRAC, também sou superintendente da GetNet, estou nesse mercado há 25 anos, de automação comercial, de ponto de venda, né? Muito ligado aí a software houses e SVs. Eu acho que a gente vai ter um papo bacana aqui. Eu queria abrir uma pergunta para nós 3 aqui, né? Para nós 4 aqui, né? Vocês respondem e eu faço algum comentário menor aqui. Qual a relação com a aplicação da IA com a segurança e a hiperpersonalização? Hiperpersonalização foi uma das palavras mais ditas na NRF desse ano, lá em Nova York.
a National Retail Federation, né, falou muito de hiperpersonalização, conhecer o seu cliente, né? O que a IA tem tudo a ver com isso? Como é que ela pode ajudar a gente nisso? Seguindo aqui o protocolo de Ladies First, né? Então, uma das duas ladies aqui pode comentar para a gente aqui. Posso começar aqui. Acho que quando a gente pensa, né, em IA, e a gente fala, né, eu colocando aqui o chapéu da Visa, pensando aqui em redes de pagamento, o que vem à nossa mente é muita insegurança, né? Acho que para nós três aqui, a questão de segurança e confiança na marca é um dos principais assets. Acho que para todo mundo, na realidade, né? Quando você passa um cartão ou você faz uma transação, você nunca espera que aquela transação seja uma transação fraudulenta, né? O que você menos espera é que você tenha algum problema de fraude. Então, eu estava até conversando com os meninos aqui no intervalo, a gente tem um dado aqui, né, que o mercado de fraude, se a gente pegar todas as fraudes que acontecem no mundo e transformasse isso num país, seria o terceiro maior país, né, com um crescimento médio aí de 30% ao ano, quando o PIB global cresce aí em torno de 5%. Então, não estou falando aqui para todo mundo virar fraudador, não, gente, né? É um mercado que está em crescimento, né? Que com o advento aí da IA generativa atraiu mais ainda, né? Vem crescendo aí mais ainda, né? E por isso a gente tem que trabalhar muito do lado da defesa, né? Como que a gente pode usar também essas novas tecnologias para a gente bloquear e para a gente impedir essas transações fraudulentas? Tá? Na Visa, nos últimos 5 anos, a gente investiu 3 bilhões de dólares em ferramentas de IA, tá? A gente, não é de hoje que a gente usa, né? Então, a gente tem aí diversos modelos de prevenção à fraude para manter a segurança do ecossistema, tá? A gente lançou recentemente um produto que chama VAI, né? Que é um modelo que usa inteligência IA generativa e usa também todo o poder de dados da rede, né, de todas as transações que a gente enxerga no mundo, para a gente avaliar quando que um varejista, quando que um estabelecimento comercial está sofrendo um ataque de fraude. O que acontece, né? Hoje, com o advento aí das redes sociais, né? Se você for lá no centro, existem aí essas listas, né, proibidas que as pessoas compram. Então, os fraudadores, o que eles fazem? Ou até na Deep Web, eles coletam essas informações e vão tentando atacar diversos varejos online, vão tentando fazer diversas compras online. E aí, o que a gente faz? A gente faz esse mapeamento, esse monitoramento da nossa rede para avaliar quando que a gente observa aí um movimento diferente. Eu tive um pico aqui de transações. Eu sei que aquele varejista pode estar sendo atacado. E aí a gente avisa o varejista, eu aviso o adquirente, aviso os emissores, para a gente bloquear e reduzir esse ataque de enumeração, que é o que a gente chama. Tá? Então, acho que a gente fala muito em hiperpersonalização, acho que é o hype, mas a gente não pode esquecer também aqui as questões de segurança. Muito bom, Kátia. E assim, antes de passar aqui para a Tati, da visão dela como Amos e como profissional, vale a pena dizer que o Brasil é craque nisso, viu? Em fraude, viu? A gente aqui tem a parte de pagamento talvez mais segura até do que outros países. Quem já foi para os Estados Unidos aqui e foi, por exemplo, no Olive Garden, que é um restaurante bacana, você viu como é que o garçom te cobra? Coloca o seu cartão na bandeja aqui, leva o seu cartão para a cozinha e volta. Se fizer isso aqui, o cara tira a foto, compra no Amazon e boa, né? Então, assim, aqui a gente tem um sistema de pagamento muito bom. Eu não tenho dúvida que a IA pode ajudar nisso aí, né? Pode ter uma grande ajuda nisso, né? Conta pra gente um pouco, Tati, sobre isso. Na verdade, já ajuda, né? A gente vê, deixa eu dar um passo para trás, né? A gente está aqui no Brasil há 12 anos, mas os nossos clientes podem usar nuvem AWS desde que ela foi criada em 2006, né? Mas o que a gente vê nesse processo de amadurecimento, de uso de nuvem, é que, na verdade, a plataforma de tecnologia que a gente oferece tem todo um stack disponível para usar inteligência artificial antes mesmo da IA generativa, e isso já acontece. Então, a gente já vê processos usando inteligência artificial, seja no processo de onboarding, de abertura de conta, toda a parte de transacional, detecção de prova de vida, tudo isso é baseado em IA. Né? Assim como os adquirentes têm sistemas super robustos de antifraude, então, todos baseados em inteligência artificial. Acho que a grande diferença com a IA generativa é que agora a gente tem uma ferramenta que, eu sei que o Carlos não vai gostar, mas democratiza o uso da inteligência artificial, porque a ferramenta ela é fácil de usar no sentido de interatividade ou de você aprender, e ela aprender com o uso.
né? Eu acho que é mais por aí agora a virada da chave, mas a inteligência artificial já estava disponível. Então, o que a gente vê acontecendo é agora a gente trazendo um amadurecimento maior da conversa, de como que a gente traz ferramentas de inteligência artificial, não necessariamente IA generativa, mas como que eu acoplo isso no meu processo e embarco IA generativa para trazer alguns ganhos, seja na hiperpersonalização, né? Então, trazendo uma experiência para o cliente diferenciada, em que ele vai olhar e sentir que ele está sendo atendido de maneira mais personalizada, porque é uma atenção mais humana, é uma atenção com dados contextuais que estão sendo compostos, Open Finance e outros dados de uso comportamentais, porque a generativa permite tudo isso. Então, eu diria que, assim, em termos de tecnologia, a gente já deu saltos importantíssimos ao longo dos últimos tempos, e eu diria que a nuvem é uma das grandes responsáveis por isso também, para que a gente possibilite que cada vez mais a gente consiga trazer hiperpersonalização para a experiência do usuário. A parte de segurança, eu diria que é o ponto que é um grande desafio, muitas vezes esse é visto como um custo dentro da instituição financeira, não necessariamente como um investimento, mas, ao mesmo tempo, também passa a ser um diferencial competitivo das instituições financeiras que começam a olhar para o tema de segurança também como uma grande possibilidade de aumentar a experiência desse usuário. Então, eu diria que, assim, elas estão ligadas, né? Porque o tema de segurança, ele impacta diretamente na experiência do usuário, então não dá para falar de hiperpersonalização como buzzword, né, sem olhar para o tema de segurança como base. Como a gente vê, e do nosso lado de AWS, nossas ferramentas são totalmente desenhadas desde o conceito inicial dos serviços que a gente oferece com segurança como prioridade. Então, os nossos serviços de infraestrutura, de plataforma, são desenhados já partindo do ponto de vista de segurança. É claro que também é necessário que a instituição financeira estabeleça práticas de segurança, políticas, toda a parte de governança para garantir, de fato, segurança para o cliente final na ponta. Gostei, Tati. Não dá para falar de hiperpersonalização sem falar de segurança, né? Tem um item, amigos, que a Tati ela comentou aqui, que é o fato da IA já existir há muito tempo, né? Exato. E existe mesmo, tá? Se você vê a história da IA, desde 1970, teve o IA Winter, depois as universidades abriram o código para as Big Techs e aí explodiu. Lembra do Watson, da IBM, né? Já existia há bastante tempo, né? Mas qual a diferença do Watson para a IA que a gente fala hoje? É que o OpenAI colocou a IA na mão da minha avó. Ela faz chat GPT e pergunta, o Palmeiras tem Mundial? E aí ela vai ter a resposta dela. Então, isso meio que popularizou, que é o que você disse aqui, né? Teve essa popularização, né? Daniel, comenta pra gente um pouco nessa sua experiência com startups, onde você passou, como é que está essa questão da hiperpersonalização, da preocupação com a segurança? Comenta um pouco pra gente. Legal, Claudine. É legal você tocar nesse ponto, porque, de fato, hoje, quando a gente fala, qualquer roda dessa, né, que a gente vai falar de inteligência artificial, o tema quase que se mistura com a inteligência artificial generativa. E aí parece que o mundo foi inventado há 2 anos atrás. Enquanto a gente está falando, quando a gente vai falar de segurança, tudo que a gente sabe de biometria, de Know Your Client, os fundamentos eles são muito baseados em inteligência artificial, né? Mas essa popularização, ela foi muito importante nesse processo, porque ela joga uma luz, mas tem um outro aspecto, acho que, da inteligência artificial generativa que vale trazer para a parte da hiperpersonalização, que é a capacidade que ela tem de gerar conteúdo, né? Porque tem toda uma parte do que acontece ali no back-end, que o usuário não está vendo e que está acontecendo relacionado à inteligência artificial. Então, como é que a gente está usando 1 milhão de variáveis que a gente tem, de dados que a gente tem de várias fontes para entender quem é aquele cara, que é diferente de segmentar, como a gente estava acostumado a fazer, mas sim de entender cada um de nós aqui como indivíduo, né? Mas se você não consegue reagir a esse volume de dados em escala, você não tem hiperpersonalização, você vai conhecer tudo sobre aquele cara e você vai guardar aquilo dentro de uma gavetinha, né? Então, um aspecto interessante da IA generativa é essa capacidade de você dar escala no relacionamento individual, né, com cada um dos seus clientes, com cada um dos seus usuários. A capacidade de você não só entender e analisar aqueles dados, mas você poder
atender aquela pessoa de forma individual, adaptar a sua linguagem, adaptar a experiência, adaptar a jornada, o que você vai entregar de conteúdo, o que você vai entregar de oferta, de acordo com todos esses dados, e você conseguir reagir a isso de forma instantânea, em escala, sem você precisar ter 1 milhão de pessoas para atender o seu 1 milhão de clientes, é isso que faz que destravou essa hype da hiperpersonalização, né? É isso que permitiu a gente escalar esse relacionamento de forma mais individual. E aí, acho que a gente vai poder explorar um pouco mais ao longo do nosso papo, mas esse acaba sendo um fator muito determinante no momento em que a gente está falando aqui de Embedded Finance, a gente está falando aqui de Banking as a Service, ou seja, você começa a ter uma oferta, e a gente lá na Liga tem muito contato com fintechs o tempo todo, né? Você começa a ter uma oferta de serviços muito maior, muito mais pulverizada, e cada vez menos o diferencial é exatamente o serviço que você entrega, mas muitas vezes é como você entrega esse serviço, como você individualiza a sua oferta para cada cliente. E aí acho que esse tema fica bastante relevante. Então, conectando um pouco dessa parte do back-end com como a gente entrega essa experiência, eu acho que é isso que mudou o jogo nesses últimos 2 anos, e é isso que está trazendo a AI para a pauta de todos esses fóruns. Muito bom, cara. Excelente. Só adicionando aqui, acho que na fala, né, a gente tem históricos, né, antigamente a gente falava muito de personas, então eu criava lá 8, 10 personas e achava que estava arrasando, né, para encaixar meus 10 milhões de clientes nessas 8 personas. Hoje a gente, de fato, está falando de hiperpersonalização, de falar com aquela pessoa em especial, né, de repente fazer um vídeo ou um e-mail customizado para aquela pessoa, né, e a gente já tem estudos, né, que quando a gente envia uma comunicação, quando eu chamo a pessoa pelo nome, né, então eu falo, olha, Claudeni, aqui está, né, aqui estão os setores ou os ramos onde você mais consumiu no último ano, no último mês, a gente vê que o índice de abertura de e-mail ou de visualização daquele vídeo é muito maior. Então, a hiperpersonalização, ela vem para isso também, né, a gente sai dessas 8, 10 pessoas que a gente tinha, né, agora para, de fato, essa hiperpersonalização e com um custo bem menor, né, com um esforço operacional bem menor, com uma assertividade bem maior também. Muito bom. Kátia, quando eu entrei no Amazon Prime Day, que foi recentemente, né, é muito bacana, porque ele fez exatamente isso. Claudinei, está aqui a lista do que você comprou ano passado. Eu falei, não pode ser, hackear o meu cartão, né? Você acha que não comprou tanto, né? E já te dá as dicas já, né? E as promoções relacionadas àquilo, né? Agora, eu acho que o que o Daniel, ele comentou, realmente destrava muito do que você disse, né, Kátia? Porque antes, você hiperpersonalizar era caro, era muito caro, né? Hoje você consegue fazer um paradoxo de escala com unicidade. Estranho isso, né? Você faz escala com unicidade. Porque antes, para a gente aqui, pelo menos que é contemporâneo aqui da nossa época, quando eu falava em escalar, era passa a regra em todo mundo, atinge 1 milhão de pessoas e boa. Não é isso? Hoje não, hoje a gente pode atingir 1 milhão e ter uma unicidade de cada 1, ou de cada 3, ou de cada 4, né? Eu acho que isso, pelo algoritmo, facilita muito, né? Porque tudo isso é baseado em algoritmo, velocidade de processamento, algoritmo, poder de nuvem, né, Tati? Para facilitar a nossa vida. Vamos para a segunda questão que eu trouxe aqui, um pouco mais polêmica. Qual o impacto dos negócios, meus amigos? E aí, para variar, a gente pode começar aqui pela Tati, tá? Qual o impacto nos negócios? Ou seja, Tati, no final do dia, no final da última linha do balanço, no DRE, que é quando o CEO quer olhar e falar, realmente me ajudou a vender, né? Que impacto você acha que isso tem no financeiro da empresa? Bom, eu diria que nesse momento em que a gente está hoje, estamos começando a coletar alguns resultados mais sólidos, de IA generativa especificamente, né? A gente viu 2023 como um ano de testes, experimentações dos nossos clientes de uma maneira geral. 2024, muito numa discussão de como que eu subo isso para a produção e como que eu começo a ganhar escala com as práticas que eu estabeleci naquelas experimentações que eu fiz no ano passado. Então, agora a gente, de fato, começa a coletar algumas métricas importantes de qual é o benefício da IA generativa para o negócio, né? Além da sensação que a gente talvez tenha de que está trazendo algum ganho, né?
na hora que a gente para brincar, né? Mas eu diria o seguinte, a gente tem um estudo que a gente fez recentemente com um analista de mercado, que é a Celent, que estuda muito no sentido mostra um pouco de quais os casos de uso de setor financeiro que são esperados ao longo dos próximos 10 anos. E grande parte do que a gente coletou como resposta dos nossos clientes, globalmente, são duas grandes vertentes, uma para usos internos, ou seja, colaboradores e todo o time que trabalha para o cliente e ferramentas para o cliente. E as ferramentas para o cliente vão amadurecer ao longo dos próximos 10 anos e vão ganhar um espaço bastante relevante em termos de caso de uso. Mas hoje, o que a gente vê como factível até para aprendizado, amadurecimento de uso das ferramentas, evitar alucinações e entender bem como que eu treino melhor aquele modelo, são muito focadas em ajudar o colaborador. Também vai numa linha de melhorar a experiência para o cliente, porque no final das contas você está melhorando o serviço que está sendo oferecido, mas muito na linha de ganho de produtividade, nesse primeiro momento. Então, se você olhar para a linha ali, né, de quanto que eu estou ganhando com o meu negócio, eu diria que o primeiro ganho nesse momento é ganho de produtividade. Vou te dar um exemplo, né? A gente fez uma implementação que saiu recentemente publicamente na mídia, que é o BTG Pactual, que faz toda a parte de análise de processamento de documentos, que os analistas financeiros tinham que ler contratos, documentações que são 20, 30, 40, 50 páginas, para fazer recomendações para os clientes. Então, imagina portfólio de investimentos, né? Eu tenho que fazer uma recomendação de um investimento para aquele cliente. Eu tenho que ler todos os portfólios dos investimentos. Como que eu faço para que eu faça esse processamento dessa informação de maneira mais rápida, para que eu possa gerar uma experiência para o meu cliente, uma recomendação, ainda que eu vá fazer como pessoa, mas que tenha uma série de informações já processadas. Então, no caso do BTG, era processamento de documentos de contratos, principalmente, mas esse ganho chega até a 20 vezes de tempo gasto, tempo economizado, na verdade, de processar aquele documento. Então, trazia uma sumarização daquela informação do que é mais relevante para aquele tema específico que eu estou analisando. Então, eu diria que, nesse primeiro momento, o ganho está aqui, mais do que na frente do cliente, como ferramenta de ponta para o cliente, apesar da gente já ver algumas experimentações. Por exemplo, um outro caso super interessante, que é um caso do PagBank recente, que é um pouco do que a gente vai falar na sequência, né, não precisa ser um super case completo que resolveu a vida do usuário, né? Por exemplo, eu adoraria uma ferramenta de IA generativa que resolvesse todo o meu calendário do Outlook inteiro, né? Mas não precisa ser tudo isso, pode ser só um probleminha. O PagBank, por exemplo, já resolve com um chatbot no WhatsApp, um atendimento em que ele detecta potenciais defeitos de maquininha. Então, na verdade, ele lê o código de barra daquela máquina e já identifica se tem algum potencial defeito por conta do lote, né? Enfim, do iOS que está ali, do sistema operacional que está ali, e ele já identifica uma potencial troca. Só com isso eles já ganham ali 85% de redução do tempo de atendimento. Então, isso é um ganho de produtividade e melhor experiência do usuário. Elimina erro, né? Elimina erro, também. Risco, né? Sim. Muito bom, a ponderação ótima. Vale acrescentar aqui, amigos, que, por exemplo, um caso de um escritório de advocacia, né? Ainda mais como um BTG, por exemplo, né? Que usa a IA para análise de documentos, é óbvio que ele não pega o chatgpt.com, né? Ele tem um chatGPT privado, treinado com toda a máquina. AWS, né? Qual? Bedrock da AWS. AWS, perdão, AWS. Ele usa toda a máquina AWS treinada, né? Na regra de negócio dele, com históricos de documentos deles, né, para que ele possa ter a assertividade, né, porque sempre surge aquela dúvida, né, mas se eu jogar lá ele não vai me dizer uma coisa errada? Se for o público geral, óbvio que vai, que entra a questão da alucinação, né. Vamos lá, Kátia, comenta um pouco para a gente então sobre o impacto nos negócios, do ponto de vista da Visa, da sua experiência, comenta para a gente. Acho que é muito alinhado aqui com o que a Tati trouxe, né, acho que quando surgiu a questão aqui da IA generativa, né, Daniel comentou bem, ele falou, parecia que a gente nunca tinha trabalhado dados antes, né, parecia que a gente nunca tinha feito modelagem antes, e de fato já existe há bastante tempo, né, então no meio dessa hype todo mundo quis ter algum case, né, todo mundo, vamos resolver tudo com IA generativa, foi todo mundo assim com muita sede ao pote, mas no fim, né, a gente tá chegando aqui à conclusão de que muitas vezes falta
o fundacional, né? Então, capacitar a equipe, eu ter uma estrutura adequada, eu, de fato, avaliar aqui quais são os cases que poderiam, de fato, ser resolvidos com técnicas talvez mais simples, né? Porque, às vezes, a gente se apaixona pela técnica, né? E aí eu demoro muito mais tempo para resolver o problema, né? Então, o simples e o básico ainda sempre ganham, tá? Então, a gente viu muito, né? E eu me coloco nesse grupo também, né? Eu também vamos tentar resolver por IA generativa. Não é bem assim, né? Acho que ela traz, de fato, resolve problemas mais complexos que antes a gente talvez deixasse ali meio de lado, como, por exemplo, os exemplos aqui que a Tati trouxe de documentoscopia, por exemplo, né, voltando mais para o mundo de cartões. Então, não sei se vocês têm noção, mas a gente tem um volume gigantesco, né, os bancos têm um volume gigantesco de normativos, né, então imagina quando um gerente está lá na frente, né, na mesa, respondendo alguma dúvida para o cliente. Tem N dúvidas que os clientes podem chegar. Então, tem os normativos internos do banco. Como que é escrito esses normativos? Cada pessoa vai lá e escreve do seu jeito, né? Então, existe, né, hoje, já alguns exercícios com alguns emissores de como que a gente traduz, né, como que a gente padroniza esses normativos, que antigamente era uma pessoa que ficava lá escrevendo. Hoje a gente já tem aqui algumas iniciativas, a gente ainda não está no estado da arte, mas a gente já está apoiando aqui muito nessa otimização, nessa melhoria dessas escritas, né, nessa melhoria dessa organização desses normativos, tá? Acho que tem muita coisa básica, né, do dia a dia também, que a IA generativa vem apoiando, né, então eu pelo menos uso todo dia, né, uso muito aqui para apoiar em produção de texto, produção de material, validação de informações, mas a gente tem que ter esse cuidado com as alucinações, né, a gente tem que sempre confirmar qual é a fonte, confirmar quais são os cases, tá? Então, acho que isso ainda, a gente ainda está avaliando, né? Acho que, de fato, quando a gente fala no fim da linha, né, acho que a generativa vai apoiar muito, sim, no maior engajamento do cliente, com o que a gente comentou aqui de customização e engajamento, que é o básico bem feito, né? A gente, de fato, comunicar ao cliente da forma adequada, né, de forma mais eficiente, apoia muito também, como a gente comentou anteriormente, na prevenção à fraude. Não é um tema tão em alta, né, como a hiperpersonalização, mas ele evita muito uma perda aqui, né, ele traz muitos ganhos também, né, e na produtividade do dia a dia dos times. Tá? Então, acho que é o nosso papel aqui como líderes, como gestores, da gente fomentar também o uso no dia a dia aí para a gente ser mais produtivo, seja aí através do Copilot para apoiar aí na sua agenda, no seu e-mail, na sua escrita, a melhorar aí a sua produtividade numa planilha Excel, enfim, nos seus códigos, né? Então, acho que a ideia aqui também é como que a gente usa aí no dia a dia e não pensar só em soluções de problemas super complexos, né? Acho que a gente tem que ter aí as caixinhas de cases que a gente pode utilizar, é um laboratório, né, a gente, de fato, aqui não tem uma bala de prata, então tem alguns casos de uso que a gente vem avaliando muito, por exemplo, no caso de disputas, né, de contestação, quando o cliente tem uma transação que ele está achando estranha e ele liga para o banco para contestar aquela transação, olha, essa transação não fui eu que fiz, não sei se alguém já passou por isso. Você tem que enviar uma série de documentos, né, é feita uma série de avaliações do lado do adquirente, do lado do varejista, do lado do banco, e tem muitos processos operacionais. Então, a IA generativa, ela pode apoiar também nessa operacionalização, tá? Mas ainda assim a gente tem né? Ainda assim não tem uma bala de prata. A gente está todo mundo avaliando aqui possíveis casos, mas muito focados, né? Como a Tati comentou, menos na interação final com o cliente e mais aqui no que a gente tem de dentro de casa, de processos operacionais. É isso que a gente está vendo com os nossos parceiros. Muito bom, Kátia. Excelente. Acho que o que a Kátia e a Tati comentaram aqui é que a IA pode te ajudar no jump start da produtividade, né? De você fazer o básico. Antes de passar para o Daniel, contar uma experiência que eu tive rápida aqui. Eu sou engenheiro da computação, programei durante 10 anos. Hoje eu programo para IoT, aquelas plaquinhas, só para o hobby. Cara, eu não fico mais procurando bug, né? Por que não está compilando? Eu jogo para a IA e falo, esse código aqui, por que não está funcionando? Aí ele me dá uma dica, eu volto lá, arrumo ele e toco a vida. Ou seja, esse básico, não vou gastar tempo. Eu vou gastar meu cérebro com coisas mais pesadas, né? Com coisas que realmente a minha experiência estão a favor, né?
Então, esse básico bem feito, gostei muito, né? A IA, sem dúvida nenhuma, ajuda, né, Kátia? Exato, feedbacks, né? A gente está em fechamento de ano. Eu coloquei lá os tópicos, me ajudou super a escrever os feedbacks. Obviamente que você dá uma lida, né? Dá aquela ponderada, aquela puxada ou não, né? Mas ajuda muito, né? Então, acho que produção de texto, códigos, né? Exato. Acho que quando você está meio sem criatividade, ajudam. É um start, não quer dizer que substitui, Exato. né? Mas é um start. Exato. Eu fiz 23 anos de casado, queria fazer um poema para minha esposa. Entrei na IA e falei... Você terceirizou, Claudene? Mãe de tantos filhos e tal, né? 23 anos comigo, faça um poema no estilo Carlos Drummond de Andrade com 3 estrofes. Cara, eu chorei quando eu li. Né? Aí eu entreguei para ela, falei, amor, olha o poema que eu fiz. E a musiquinha, né? Porque tem aquelas que geram uma musiquinha. Você coloca 5 frases e ele gera uma musiquinha. Gente, é muito bom. É um conteúdo bacana, né? Daniel, fala um pouco pra gente aí, vai. Legal. Não, eu gostei demais das 2 visões aqui, e pegando até o gancho da Tati ali, né? Porque, de fato, aqui a gente está falando muito de instituições financeiras. Lá na Liga a gente acompanha empresas de diferentes perfis, e tem várias em que esse tema ele é mais sensível, porque, óbvio, quando você vai falar do relacionamento com o seu cliente, dependendo da resposta que você dá, da oferta que você faz, isso pode ter um impacto muito grande. Então, sua margem de erro tem que ser muito próxima de zero. E o mercado financeiro é uma dessas frentes, né? Saúde é uma área que não dá para você experimentar muito, né? Porque você fica suscetível a riscos muito altos. Então, pegando o gancho com o agro, tem o que a gente faz ali da porteira para fora e da porteira para dentro. E na porteira para dentro tem muita oportunidade de eficiência. E é ótimo porque é um ambiente mais controlado, a gente conhece quem são as pessoas que estão usando, a gente controla os processos, a gente consegue colocar mais camadas de validação, né? E aí tem muitas oportunidades, como a Kátia colocou, como a Tati colocou, de ganhos de eficiência, de redução de custo, né? Então, quando a gente olha para o bottom line ali, como é que afeta o resultado final do negócio, você vai sempre tentar diminuir custo e aumentar a receita, né? Então tem muita oportunidade para ganho de eficiência e redução de custo, né? Eu estava falando ontem com uma startup, um time incrível de empreendedores que já fizeram outros negócios bem sucedidos, e estão há mais ou menos 6 meses agora desenvolvendo essa nova solução, que é basicamente uma plataforma de atendimento via WhatsApp para você atender leads e para você enriquecer e agendar as reuniões ali. Os clientes deles são principalmente clientes enterprise, que trabalham com grande volume de leads. E ele estava citando justamente um case que ele tem com uma empresa de consórcios, em que ele está atendendo ali alguns milhares de leads por mês, né? E aí eu perguntei, mas e aí, cara, como é que estão os resultados? Eles estão melhores, eles estão piores do que os atendentes que estão lá, os SDRs que estão lá fazendo esse trabalho no chat com os clientes? Ele falou, cara, o resultado é igual, só que funciona no fim de semana, funciona de madrugada, eu não preciso ter uma pessoa atendendo cada uma dos 5 mil leads que estão chegando aqui para mim ao mesmo tempo. Então, o ganho de eficiência que isso traz é absurdo. E, consequentemente, a taxa de conversão vai ser maior, porque quando você entra lá, domingo de madrugada, querendo falar do consórcio do seu apartamento, e você espera que alguém vai te responder só amanhã, e a pessoa te responde ali na hora, a entidade te responde ali na hora, a chance de você aumentar a sua taxa de conversão é maior. Então, a gente já tem visto agora casos mais da porteira para fora, ou seja, o pessoal começando a tomar um pouco mais de coragem de trazer isso para o mundo exterior, para botar em contato com o cliente final, obviamente em ambientes ainda um pouco mais controlados, como esse caso. Ele não efetiva a venda, ele não efetiva a transação, mas ele faz todo o processo para entregar ali a bola na marca do pênalti para o vendedor depois, já faz até o atendimento para o vendedor. E casos como esse a gente tem visto com cada vez mais frequência. E acho que quando a gente fala do mercado financeiro, que ficou mais pulverizado, que tem a fintechização de todo mundo, né, que a concorrência está muito mais acirrada. E num cenário hoje em que a gente tem juros mais altos, menos disponibilidade de capital, eu acho que tanto as instituições tradicionais quanto as fintechs, elas estão buscando muito trabalhar a eficiência. E quando a gente fala de hiperpersonalização, isso tem muito a ver com eficiência, não só pelo que você ganha de produtividade,
mas pelo que você é capaz de gerar de experiência com seu cliente. Boa parte do custo das instituições financeiras é com custo de aquisição, com custo de retenção, né? E se você consegue gerar uma experiência mais personalizada possível, gastando o mínimo para isso, você vai reduzir o seu CAC, você vai reduzir seu custo de aquisição, você vai aumentar a sua taxa de retenção e, consequentemente, você vai passar a ser mais competitivo do que outras instituições que não estejam fazendo isso, né? Então, é aumento de receita, né? De um lado você tem um aumento de produtividade para reduzir custo, do outro lado você tem que ter um aumento da retenção, a melhor oferta para o cliente na hora para você aumentar a sua receita. E eu acho que a inteligência artificial ela ajuda a puxar essa corda para esses dois lados. Muito bom, gostei da sua ponderação de porteira para dentro e porteira para fora, né? Para dentro tem muita coisa para fazer, e você pode fazer até mais livremente, né? E para fora, claro, que não lida com o cliente com um pouco mais de cautela, mas dá para fazer também, né? Bacana. Meus amigos, nós temos 5 minutos. 5 minutos é o que separa vocês do coffee break. Então, palavras finais aqui dos nossos convidados. Queria começar com a Kátia, que está com o microfone na mão, depois a Tati, depois o Daniel. Quero começar a olhar para a IA, né? Palavras finais aí, 30, 40 segundinhos. Por onde que eu começo? Para onde é que eu vou? Aí pode dar a sua conclusão também. Procurem parceiros, né, que tenham uma certa experiência, vou fazer aqui às vezes, né, procurem uma AWS, procurem uma Visa, procurem parceiros que já tenham uma certa experiência, comecem, né, acho que na real comecem, né, mas comecem, e eu diria, porteira para dentro, né, gosto muito desse tema, e avaliem todos os cases, trabalhem a cultura da empresa, né? Não adianta só a gente falar isso né, porteira para fora, mas a gente tem que viver essa nova realidade, né? Então, a gente precisa, de fato, trazer essa cultura de otimização, essa nova cultura de IA generativa para todo mundo, porque, de fato, vai trazer mais eficiência, né? Só que para que ela traga valor, ela precisa acontecer isso na organização como um todo, tá? Então, acho que precisa estruturar bem, levantem quais são os cases, os possíveis cases, contem com parceiros, capacitem os times e vão trabalhando. Não deu certo na primeira investida? Não desiste, vai para outra. Aprende com o erro, né? Ou não com o erro, mas com a falha, né? Esse case não deu certo porque provavelmente há uma outra forma de resolver, né? Poderia ser, sei lá, uma segmentação simples, poderia ser uma mudança de um botão, sei lá, poderia ser algo muito mais simples. Às vezes a gente, de novo, eu insisto, às vezes a gente se apaixona pela técnica e a gente deixa passar uma oportunidade muito grande, tá? Então, assim, mas avaliem e aprendam com os outros casos que a gente vem observando no mercado. Então, por isso que acho que contar com parceiros é importante, porque vocês antecipam algumas etapas. Então, o meu recado aqui usem, né? Aprendam com os outros, aprendam com as falhas, né, e continuem a jornada, porque a gente só está no começo. Tem muita coisa que dá para fazer, mas ninguém tem uma bala de prata, não é uma bala de prata. Então, acho que é importante que a gente testar e continuar, tá? Excelente conselho, muito bom. E o seu conselho, Tati, para quem está começando, conta para a gente. Eu faço as minhas palavras 100% da Kátia, que ela comentou aqui, corroboro totalmente. Eu diria que, vamos lá, alguns pontos, né? Quando a gente pensa em IA generativa, em testar e falhar, é um pouco da nossa cultura Amazon, inclusive, né? E eu diria que a inovação, ela não vem de graça, ela não vem na primeira tentativa, ela vem da iteração. Então, a iteração com a tentativa gera aprendizado e gera aí, de fato, casos disruptivos e as tais balas de prata que a gente vai chegar ainda. Capacitação, tem uma série de treinamentos gratuitos disponíveis no site da AWS, então façam um cadastro e tem acesso a desde a parte mais técnica de como que eu trago ambientes seguros para rodar a IA generativa, que o meu dado não vai ser compartilhado com o modelo de linguagem externo, ou seja, a minha informação da minha empresa, a minha propriedade intelectual, o meu código-fonte não vai ser compartilhado num LLM que está disponível para o mercado, eu vou usar isso de maneira confidencial dentro de casa, mas vou usar a IA generativa. Pensar em aspectos como governança
segurança, então toda a parte de dados que foi comentado no painel anterior, né? Mas como que eu faço, então, uma estrutura de modelo de dados que seja acessível em diversas áreas da companhia, para que os dados, de fato, sejam usados para diferentes áreas de negócio, e a IA generativa vai ter maior valor com o uso de dados de outras áreas, não só da minha, e eu posso usar os dados de outras áreas também dentro da minha companhia. Toda a parte de alucinações, a gente falou um pouco aqui, mas também da parte de ser responsável, né? Como que eu garanto que os dados que eu estou usando não estão enviesados, tem questões éticas sendo consideradas, né? E, de novo, trazendo segurança da privacidade da informação do meu cliente final. Então, assim, de uma maneira muito sucinta, eu diria que são esses os principais, dá para aprofundar muito mais. E, por último, pensem em uma estratégia tecnológica que vai apoiar diferentes estratégias de negócio. Quando a gente fala hoje de IA generativa, a gente está ainda nos primeiros 100 metros de uma maratona, né? Então, a gente não está ainda numa etapa em que a gente já pode falar que já temos as soluções tecnológicas que vão ser o futuro. Não diria que esse é o caso. Então, ter uma plataforma de tecnologia que te apoie nessa estratégia de longo prazo, inclusive, que você possa fazer o onboarding de novos modelos de linguagem ou desligar modelos de linguagem, liga a tecnologia, desliga a tecnologia, isso é base para uma estratégia de negócios robusta para que vocês possam, de fato, experimentar e falhar. Não deu certo nesse modelo de linguagem, vou testar esse outro, vou testar aquele outro, porque o modelo de linguagem não vai se adequar a todas as minhas necessidades. Por exemplo, não preciso saber quem ganhou o campeonato de, sei lá quando, do Campeonato Paulista, para responder para o cliente qual a melhor recomendação de um investimento financeiro. Então, não necessariamente um modelo de linguagem que sirva para um caso vai servir para outro. Então, ter uma estrutura de tecnologia, uma estratégia de tecnologia que possibilite que diferentes casos de uso sejam testados é fundamental para essa conversa. Muito bom, muito bom. E aí fica o meu testemunho aqui, viu, pessoal? Se você olhar a área de learning da AWS, é muito bacana. Você tem Cloud Fundamentals, que é o fundamento de cloud, como funciona, IA Fundamentos, fundamento da IA, como que funciona, e você vai subir na escadinha, né? Até o nível de expert. É bacana. E treinamento de IA generativa gratuito também disponível. Perfeito, muito bom. Daniel, comenta um pouco para a gente aí, para onde ir, para onde começar. Bom, a Tati e a Katia já falaram tudo aqui, e eu estava ouvindo aqui a Tati falando, acho que tem uma coisa que eu concordo demais, assim, a gente ainda está no começo dessa caminhada, né? Então, estamos longe de uma consolidação das soluções, dos modelos, tá todo mundo aprendendo. Então, se a gente precisa de 10 mil horas para ser expert em alguma coisa, a gente tem muito poucos experts em AI generativo, né? Embora o LinkedIn diga o contrário. E é um cenário que ele é complexo, porque todo dia a gente recebe, olha, as 37 mil ferramentas de AI generativa que eu uso para facilitar o meu dia a dia, né? E o que eu acredito muito, assim? Eu acredito que, e óbvio, isso vai variar de organização para organização, mas você vai precisar ter aquela meia dúzia de pessoas que vão precisar conhecer muito bem aquele negócio, saber como a salsicha é feita, saber como que funciona cada um desses modelos e como aplicar em casos extremos. Mas você precisa que muita gente consiga ter algum nível de contato, de maturidade e de relacionamento com aquilo, como usuário mesmo, para saber identificar oportunidades no seu dia a dia e trazer aplicações para isso, mesmo que a aplicação final não vá ser desenvolvida ou criada por aquela pessoa, né? E aí, pega o gancho com o que a Kátia estava falando, que o jeito de fazer isso é fazendo, né? Lá na Liga a gente tem feito muitas jornadas de discovery mesmo com as empresas para identificar essas oportunidades e trazer, porque com um pouco mais de letramento, tem uma coisa que, está fazendo um parêntese aqui, né, que quem trabalha com dados e analytics com certeza já se deparou, um termo que é o que a gente chama de análises parálises, quando você tem tantas variáveis para olhar e que você não sabe por onde começar, por onde seguir para resolver aquele problema, né? E quando a gente vai começar a trabalhar com AI generativa, às vezes é essa a dor, né? Eu tenho tantos caminhos possíveis, eu tenho tantos modelos, tantas plataformas, e cada plataforma tem as suas peculiaridades, e eu não tenho como conhecer todas elas. Será que eu estou fazendo o melhor caminho, a melhor escolha? Mas o fato é que para 95% dos casos, você não precisa fazer a melhor escolha, você precisa começar, né, praticar
identificar oportunidades de melhoria no seu dia a dia. Isso vai resolver 80% dos seus problemas. Os outros 20%, aí sim você vai ganhando mais rodagem e vai refinando. Você traz as pessoas que são especialistas. A gente tem feito muito projeto com startups que já estão mergulhando em problemas específicos e trazendo soluções junto com os nossos clientes. Por quê? Porque aquele cara, não é porque ele está fazendo ciência de foguete ali, mas é porque ele pôs mais horas naquilo, né? Esse exemplo mesmo que eu dei, assim, não tem ciência de foguete, mas teve mais horas dedicadas a desenvolver aquela solução, né? Então essa troca, esse aprendizado, eu acho que é uma coisa que também tem funcionado bastante. Muito bom, Daniel, excelente. Obrigado a vocês três pela dica de onde começar. Eu faço a minha ponderação aqui também, que é isso, né? Você entrar no site das Big Techs, você tem learning, você procurar um parceiro confiável, você começar, né, Daniel, sair do 0 para o 1, depois do 1 para o 2 é mais fácil, do 2 para o 3 melhor ainda, né? E a minha ponderação final, pessoal, é que assim, a IA, eu não sei até quanto tempo isso vai, tá? Mas a IA, ela continua sendo uma ferramenta. Sabe quem é o principal ator? É você. Se você não conhece o seu mercado, se você não conhece aquele mercado que você está inserido, até para filtrar os dados e entender se aquilo é outlier ou não, né? Não vai ter muita utilidade nisso, né? Tem uma máxima que, assim, se você pegar todos os acidentes de tubarão dos últimos 20 anos e jogar para a IA e falar assim, por que atrai tubarão? Ele vai dizer, protetor solar. Porque ela chegou na máxima de que todo mundo que foi mordido por tubarão usava protetor solar. Mas quem vai na praia sabe que isso não é verdade, você expurga esse dado, né? Então, conhecer o seu mercado é super importante e você ainda é o principal protagonista. Você, o seu mercado, o seu cliente, o seu negócio e a IA como uma ferramenta fazendo toda essa mágica, que é essa maravilha que os nossos convidados nos trouxeram de aula aqui hoje. Tati, Kátia, Daniel, foi muito bacana estar com vocês aqui, viu? Foi um prazer, foi uma aula e nós encerramos esse painel. Agradeço a todos pela atenção. Valeu, pessoal. Obrigado.